Bom, continuando a série Uns aos Outros, né? Esse desafio que é viver em comunidade, onde nós já falamos sobre encorajando-vos uns aos outros, ou exortai-vos uns aos outros, né? O que na maioria das traduções está lá no livro aos Hebreus, ou a Epístola aos Hebreus, capítulo 3, verso 12 e 13. Isso nós já falamos algumas semanas atrás. Falamos semana passada, não mintais uns aos outros. Vimos que nenhum relacionamento sólido pode ser construído ou conseguirá resistir quando se é fundamentado na mentira. Então, por isso que é importante sempre a verdade, e deve ser algo muito natural, até porque nós cremos no Deus que é verdade. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas também falamos sobre suportai-vos uns aos outros, ou sustentai-vos uns aos outros. Foi o que nós tratamos na semana passada. E aí, queridos, esse desafio de se viver em comunidade, né, que na verdade não significa que enquanto estivermos vivendo em comunidade e em unidade, que teremos unanimidade. Entenderam? Então, apesar de vivermos ou buscarmos viver em comunidade, né? E esse é um desafio, e devemos buscar a unidade, mas isso não significa unanimidade. Quer ver algumas perguntas que eu vou fazer aos irmãos que acho que vão ajudar os queridos poderem entender esse trocadilho aí. Comunidade, unidade e unanimidade. Todos que aqui estão gostam de pé de galinha? Gosta? Só eu que não gosto? Rei, gosta de pé de galinha? Ô, rei, me salvou. Também não gosto. Se os irmãos fizerem pé de galinha, os irmãos podem chamar minha esposa, Isaurinha, irmã Silene, minha mãe, os nossos queridos visitantes, a Neide. Mas olha, você não me leve a mal não, mas eu passo a minha vez. Eu passo o meu pé de galinha. Não houve unanimidade. Todos aqui gostam de azul. Sua cor preferida é o azul? Mas a cor preferida? Azul marinho, mas eu já prefiro um azul, mas então não houve unanimidade. Todos aqui torcem para o mesmo time de futebol? Por exemplo, eu torço para o Flamengo. Eu não sei se todos aqui torcem, e tem alguns que nem torcem. A Neide está rindo lá, fala assim, coitado pastor, está sofrendo, né? Flamenguista. Perceberam? Nós vivemos uma comunidade, buscamos ter unidade, mas não há unanimidade. Então, não é porque não há unanimidade que não tenhamos condições de viver em unidade e em comunidade. É bem verdade que, às vezes, são questões que nem sempre são essenciais. A questão da comida que você gosta não é uma questão essencial aqui para a gente. Da cor que você prefere também não é uma questão fundamental. Assim como o time de futebol. Então, há situações que nós podemos caminhar tranquilamente em unidade, vivendo em comunidade, sem haver unanimidade. Há outras questões que não. Né? Aceitar a Cristo como único suficiente Senhor e Salvador. Isso aí não tem como. Para se fazer parte da igreja de Cristo, tem que ter Cristo. Né? Mas pensando nisso, nesse desafio, o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Roma. E aí eu vou pedir para vocês abrirem lá, na Epístola aos Romanos, capítulo 15, por gentileza. É muito interessante, e depois deixa aberto aí no capítulo 15, que nós vamos ler outros versos no verso 14. Mas Romanos, capítulo 15... eu falei em pé de galinha, eu passo, mas se for uma costelinha de porco, se for uma picanha, aí eu não passo não, tá, irmãos? Se for uma pizza, uma lasanha, isso eu não passo. Pé de galinha,
Irmã Neide, pode ficar com a minha porção do pé de galinha, tá bom? Romanos capítulo 15, verso 7, diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Vou ler novamente. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, hoje, eu gostaria de começar a falar que provavelmente eu ainda terei mais questões para tratar sobre o tema de hoje na semana que vem, que é acolhei-vos uns aos outros. Alguma versão, a Sueli está com a versão NVI, eu não sei se está acolhei-vos, aceitai-vos. Algumas versões está aceitai-vos uns aos outros. Mas são sinônimos, tá? Ou acolhei-vos ou aceitai-vos, se está na sua versão, não está errado. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre a importância de sermos uma comunidade de fé que busca unidade, que não necessariamente em alguns assuntos haverá unanimidade, mas é uma comunidade de fé acolhedora, que acolhe as pessoas. E é muito interessante que o capítulo 14 e 15 da Epístola aos Romanos, Paulo trabalha sobre esse tema. E aí, algumas razões que eu quero apresentar para os irmãos hoje, sobre por que devemos ser acolhedores. Primeiro, devemos acolher uns aos outros, porque a ideia é uma via de mão dupla, né? É a ideia da mutualidade. Acolhei-vos uns aos outros. Primeiro, porque é uma ordenança. Aqui é uma ordem que Deus dá através do apóstolo Paulo. Então, essa aí já é a razão para buscarmos sermos acolhedores, para buscar aceitar as pessoas e que as pessoas também nos aceitem, porque é uma ordenança. Dentre algumas orientações que o apóstolo Paulo dá à igreja de Roma, ou à igreja que estava em Roma, está essa daqui, a importância daquela comunidade ser uma comunidade acolhedora. E eu fiquei pensando, irmã Neide, que a carta aos Romanos é um tratado teológico, né? É uma carta que fala sobre justificação, fala sobre pecado, né? Tanto é que Lutero, quando estava estudando essa carta aos Romanos, ele então descobriu que ele estava trilhando pelo caminho errado, ele estava tentando buscar salvação pelos seus méritos. Fala sobre salvação, né? Que a gente chama na teologia de soteriologia. Então, apesar dessa carta ter um conteúdo teológico, e alguns vão dizer, e eu concordo, né, que é um tratado teológico, o Paulo não apenas se preocupa com a doutrina, mas ele se preocupa também com a prática, com a vivência. Então, ele não apenas se preocupa com a ortodoxia, mas também se preocupa com a ortopraxia, que é a praxe. Como esses cristãos, ou como nós, enquanto cristãos, devemos viver. E aí ele apresenta aqui, olha, devemos acolher ou aceitar uns aos outros, porque é uma ordenança do Senhor. O verbo aí para acolher ou aceitar é proslambano, no grego, que significa aceitar, acolher, mas tem algumas coisas a mais aí do que, seja bem-vindo, tipo os nossos visitantes que aqui estão, né? Que a minha esposa falou que eles são da Europa, lá da Escócia, né? Sejam bem-vindos, queridos, e vocês são muito bem-vindos mesmo. Mas a ideia aqui de acolher, de aceitar, é não apenas essa formalidade, essa cordialidade, mas que vocês também possam se integrar à nossa comunidade, se unir a nós e, da mesma forma, adentrar ao nosso coração. Mas é uma via de mão dupla. Que isso possa acontecer
não apenas em que vocês sejam acolhidos, mas que nós possamos ser acolhidos por vocês no coração de vocês. Então, essa é a ideia aqui dessa palavra, que é difícil falar no grego, né? Proslâmbano. Eu não sei se está corretamente dita, mas eu estou lendo aqui como se escreve. Então, é uma ordenança do Senhor. E o apóstolo Paulo, eu fico a pensar que ele orientou aquela igreja, né, que estava em Roma a acolher, a aceitar as pessoas ali no meio deles e no coração deles, porque no início da caminhada dele, ele sofreu a dor da rejeição. Vocês sabiam? Veja lá, Atos capítulo 9, verso 26. Por favor. Atos capítulo 9, verso 26. Isso foi logo após a conversão dele, né? Olha o que aconteceu, algo lamentável. E diz assim, Atos 9, verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o quê? O temiam, todos tinham medo dele. E é interessante, irmã Silene, que não eram apenas alguns, mas o texto diz todos. Todos o temiam, não acreditando que esse fosse discípulo. Então, o que aconteceu com Paulo após a conversão dele? Ele buscou uma comunidade de fé para congregar, para se juntar. Mas o que aconteceu? As pessoas, com medo, principalmente que o passado do Paulo era um passado tenebroso, ele perseguia cristãos, ele foi responsável pela morte de Estevão. As pessoas falaram assim, olha, aqui não. Rejeitaram ele, rechaçaram ele. Não estavam dispostas a acolher a ele, aceitar a ele. Tanto é que, se a gente continuar lendo os versos do capítulo 9, a gente vai ver que quem introduziu ele e acolheu ele, aquela comunidade, foi Barnabé. Barnabé vendo lá o Paulo, e olha, eu fico imaginando, né, Isaurinha? O Paulo, aquele homem imponente, respeitado, membro do Sinédrio, sendo rejeitado. Rejeitado por quem deveria acolhê-lo. E lá no cantinho murcho, aí chega Barnabé. E aí Barnabé que vai levá-los. E olha que a gente está falando de homens, teoricamente, que deveriam ser acolhedores, homens maduros, que eram os discípulos de Jesus. Porque Jesus acolhia todos, não é verdade? Tanto é que quando Jesus estava na casa de alguém e vinha uma pessoa que teve um passado cheio de pecado, as pessoas, Jesus não sabe quem é que está lavando os pés dele, Jesus não sabe quem é Zaqueu. Jesus sabia quem era quem, mas nem por isso ele acolheu essas pessoas, ele recebeu essas pessoas. Então, se desejamos ser obedientes ao Senhor, devemos seguir essa ordenança. Que ordenança é essa, pastor? De sermos uma comunidade acolhedora. Então, a primeira razão para sermos acolhedores é que é uma ordenança. Não é algo opcional, não é algo facultativo. Não. O que acontece é, se não formos acolhedores, nós estamos desobedecendo a Deus. Isso implica o quê? Pecado. Olha só. Quando uma comunidade de fé não é acolhedora, ela desobedece a uma ordenança direta de Deus. Mas ainda a segunda razão. E aí eu quero ler Romanos capítulo 14, o verso 1, 2 e 3. Que aí eu apresento a segunda razão. Porque Paulo, de forma muito didática, ele vai, então, expondo as razões por que devemos ser acolhedores. O verso 7 de Romanos 15 é como se fosse já o final de tudo que ele já vinha trabalhando a partir do capítulo 14. Diz lá, Romanos 14, 1, 2 e 3. Acolhei o que é débil na fé, o fraco na fé, não, porém,
para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o quê? Os acolheu. Porque Deus os acolheu. E eu pego o finalzinho aqui dessa parte aqui, irmão Adelino, de Romanos capítulo 14, verso 3. A segunda razão que eu destaco aqui, porque devemos ser acolhedores, é porque Deus já nos acolheu. Deus já nos aceitou. E aí é muito interessante que o apóstolo Paulo fala justamente de questões ligadas à comida. É a primeira ilustração que ele usa aqui. E ele faz uma comparação de quem é fraco e de quem é forte. Mas essa ideia de fraco e forte não quer dizer que um tem um caráter melhor do que o outro. Que um tem, talvez, uma posição superior ao outro. Não. Essa questão aqui de fraco ou forte se dá na questão da vivência, do dia a dia, do cotidiano. A palavra fraco aqui indica alguém momentaneamente fraco, mas que pode se tornar forte. Por quê? O que estava acontecendo aqui? Havia alguns cristãos, e a maioria que tinha essa dificuldade com relação à alimentação, era de origem judaica, vinha do judaísmo. E os judeus, eles tinham alguns hábitos alimentares, algumas orientações que foi dado por Deus no passado. Era até uma questão de ordem sanitária. Então, por exemplo, o judeu, e até hoje, se você o fizer sabendo, você comete uma ofensa, o judeu não come nada derivado do porco. Então, você já sabe que eu não sou judeu, né? Que eu gosto de costelinha de porco. Mas isso, para um judeu, é uma coisa séria. Judeu não come camarão. Vocês sabiam? Então, quando a gente vai lendo o livro de Levítico, há uma série de orientações alimentares ali, que ainda alguns cristãos da época de Paulo estavam seguindo. E isso começou a ter uma dificuldade na comunidade. Lembra a tríade? Uma comunidade que busca unidade, mas nem sempre significa unanimidade. Era o que estava acontecendo aqui. Porque alguns comiam e outros não comiam. E ainda mais, alguns alimentos aqui eram consagrados aos ídolos. Quer ver um exemplo? Você ia no açougue e aí tinha lá uma carne vendendo, uma carne de cordeiro. Aquele cordeiro, antes de ser sacrificado, o dono lá que vendeu aquele cordeiro ofereceu a um deus tal, mas só que estava lá no açougue. Aí você não vai comprar aquela carne? Paulo fala, não, pode comer, não há problema. Que Deus abençoou. É mais ou menos você pensar o seguinte, tentando trazer para os nossos dias. Algumas pessoas talvez teriam dificuldade e adentrar um estabelecimento, e aí com todo respeito aos nossos irmãos católicos, que tivesse lá a imagem da Nossa Senhora da Aparecida, ou uma imagem de São Jorge. Não vou entrar nesse estabelecimento para comprar nada aqui, não. Você não faz isso. E se você faz, você chega lá, vê, mas você vai comprar, vê que não tem nada a ver. É mais ou menos isso. Não há problema, né? Você chega no estabelecimento, você quer comida. E aquilo você respeita, não vai falar mal, não deve falar mal, mas você vai comprar aquele alimento, vai comprar aquele arroz, aquele feijão, pó e vai embora. Não é? Então é isso, mas só que para algumas pessoas isso estava trazendo problema. E aí aqueles que não estavam presos a isso, estavam dizendo, vocês são tolos, e isso estava criando uma dificuldade e estava se perdendo a unidade. Porque não havia unanimidade. E aí o Paulo vai dizer, olha, vocês não devem fazer isso. O texto diz, acolhei aquele que não vai comer aquele alimento, aquela pessoa que vai preferir ser vegetariano do que comprar uma carne que talvez possa ter sido consagrada ao ídolo.
Então, é nesse sentido que Paulo vai dizer. Por quê? Porque Paulo vai ser claro, olha, se Deus já aceitou eles, quem somos nós para rejeitar? Se Deus já recebeu essas pessoas como seus filhos e filhas, quem somos nós para dizer que eles não são filhos e filhas só porque eles são fracos na fé, por não se sentirem à vontade em comer determinado alimento? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Quer ver exemplos práticos? No passado não tão distante, eu me lembro que na década de 90, mais ou menos, finalzinho dos anos 80, não, do 90, do meio para o final, havia um debate grande sobre, até nas rádios, e tinha uma rádio, tem até hoje uma rádio que muitos cristãos ouviam, né? Muitos evangélicos. Aí, quase toda semana tinha um debate lá. É batismo no Espírito Santo, é batismo do Espírito Santo, é batismo com o Espírito Santo. E aí aquele debate. Mas será que isso é tão importante que impede de vivermos em comunidade, em unidade? Não é. Os nossos irmãos pentecostais têm uma forma de entender a ideia de batismo no Espírito Santo. Nós temos uma outra forma de entender, mas nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na Trindade. E ficava aquela discussão que não era tão proveitosa para o público que estava ouvindo. Que eu fico imaginando, porque uma vez eu vivenciei uma experiência dessa. Eu trabalhava numa empresa, e aí as pessoas sabiam que eu era seminarista e fui consagrado a pastor. Estou falando de coisa de quase 30 anos atrás, né? E aí, uma vez a máquina do operador lá da empresa quebrou e eu trabalhava na área de manutenção. Fui lá consertar a máquina. E esse rapaz sabia que eu era pastor. E eu me lembro até hoje, Isaurinha, era por volta de 3 horas da manhã, eu estava no turno de 0 às 6 da manhã, e eu estou lá para consertar a máquina lá do abençoado, e ele começou a falar, não, mas esse negócio de batismo com o Espírito Santo, vocês estão errados, e eu querendo consertar a máquina. Quanto mais ele falava, eu falei, vou consertar a máquina mais rápido para ele parar de me perturbar. E tal, e tô lá. Mas só que na máquina em que ele operava, eram 2 operadores. E tinha um outro. Estava olhando, estava ouvindo, eu estava lá consertando, eu nem dando ouvido, porque aquela conversa não era produtiva. E aquele outro operador não era cristão. E eu fiquei pensando, eu não falei com o rapaz, né? Porque ele, não sei o que deu nele naquele dia. Que ele queria, acho que, me convencer teologicamente da minha posição. Que eu não via problema, né? E respeitava dele. Aí eu fiquei pensando, aquele rapaz que não é cristão devia estar falando assim, pô, se esses crentes aí, eles mesmos não se entendem, o que eu vou fazer no meio deles? Eu realmente não discuti, não entrei, não, mas porque eu creio que quando a gente aceita Jesus, a gente é selado com o Espírito Santo, e é isso que a gente entende de batismo. Não. Mas entenderam? Qual é a produtividade disso, desse debate? Nenhuma, né? Também tem uma outra questão, que às vezes, se você me perguntar isso, não acho que eu estou agindo de ironia, mas quando a gente fala, sou da Igreja Batista e tal, aí alguém perguntava assim, isso tem parado, pelo menos as pessoas não têm perguntado, a sua igreja é tradicional? Aí, eu com todo respeito e carinho, eu pergunto para ela, o que você acha de tradicional? Porque eu não me acho uma igreja tradicional, eu tenho que saber o que ela pensa de tradicional. Porque se você entender que a diferença de tradicional, porque eu não... Primeiro, eu acho que essa nomenclatura, na minha mente, não existe. A igreja tradicional e a igreja renovada. Não. Por quê? Tradicional porque a gente mantém algumas tradições e costumes. Mas renovada porque a gente crê no fogo do Espírito, do poder do Espírito Santo. A gente crê em Pentecoste. A gente também é pentecostal. A gente não descrê do poder de Deus. Mas aí, se a pessoa disser, não, mas a sua igreja bate palma? Eu falei, bate. A sua igreja, os irmãos têm liberdade para dar glória a Deus? Tem. Dar aleluia? Tem.
E aí? Aí eu pergunto para ela, e então você acha que a minha igreja é o quê? É tradicional ou renovada? Porque no passado não tão distante, ficou essa divisão, essa dicotomia de igreja tradicional está atrelada à liturgia do culto, né? Então, é o culto que só tem instrumento, um instrumento, não bate palma, não dá glória a Deus, não dá aleluia. A igreja renovada é aquela que bate palma, dá glória a Deus e tal. Perceberam que isso só atrapalha? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês devem acolher uns aos outros, independente se ele bate palma, independente se ele crê no batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Isso não deve ser problema para a gente caminhar junto. E é uma outra questão aqui. Se Deus aceitou, quem somos nós para rejeitar aquela pessoa? Como a gente vai ousar dizer assim? A gente nem tem esse direito, irmãos, como igreja de Cristo, ou como uma comunidade que se denomina igreja de Cristo. A gente nem tem esse direito de não acolher as pessoas, de não aceitar e de não receber as pessoas. Quem somos nós para rejeitar aquele ou aquela que Deus já aceitou? Então, essa é a segunda razão. A terceira razão que eu destaco aqui está no verso, a partir do verso 4 até o verso 9 de Romanos 14. Me acompanha aí, por gentileza. Diz assim, olha. A partir do verso 4, Romanos 14. Quem são vocês para condenar, algumas versões está julgar, os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, a quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Verso 6. Quem adora a Deus no dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor, e por isso dá graças a Deus. Verso 7. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto de vivos como dos mortos. A terceira razão para nós buscar, para que venhamos a buscar ser uma comunidade acolhedora, é que Cristo morreu e ressuscitou para ser o nosso Senhor. E vocês viram ao longo desses versos, Paulo vai dizer, olha, se alguém come e está com a sua consciência tranquila, ele está comendo e está honrando o Senhor. Mas se alguém não come e está com o seu coração tranquilo, está convicto, também é para honrar o Senhor. Não há dificuldade com isso. O importante é que todos pertencem ao Senhor. Então, devemos acolher uns aos outros, porque Cristo morreu e ressuscitou para ser o nosso Senhor. E aí, Paulo, de forma muito didática, ele vai dizer o seguinte: se é inadequado rejeitar uma pessoa que Cristo aceitou, também é inadequado interferir no seu relacionamento com o seu Senhor, com o seu mestre. É o que diz logo no começo, no verso 4. Quem são vocês para condenar ou para julgar os servos de outra pessoa? Qual direito nós temos de condenar ou julgar outras pessoas? Nenhum. E agora Paulo fala com relação à guarda de dias, né? Ele está se referindo, como eu disse, a esse público aí que vinha do judaísmo e se converteu ao cristianismo, né? Se converteu a Cristo. E além de a questão alimentar, eles também tinham a questão dos dias.
Uns achavam que o dia sagrado era o sábado. Outros achavam que todo dia era sagrado, todo dia era consagrado. E Paulo está dizendo o seguinte: isso não é problema. Se você acha que o único dia consagrado é o sábado, amém. Agora, se você acha que é todos os dias, amém. Isso não é problema para que vocês possam viver enquanto uma comunidade em unidade, mesmo que não haja unanimidade. Não há dificuldade. Os judeus, por exemplo, tinham as festas, né? Os festivais que eles achavam ali sagrados, e eles seguiam, eles podiam celebrar aquilo. Não era problema. Aqui Paulo não apresenta esse texto, mas um tempinho atrás ele já tinha ido lá em Jerusalém conversar com alguns mais radicais que achavam que uma pessoa, depois de convertida, se fosse homem, tinha que se circuncidar e tinha que guardar sábado. Paulo já havia tratado desse assunto lá com os apóstolos lá em Jerusalém. Então, se para ser salvo eu preciso me circuncidar, então o sacrifício de Cristo não adiantou. Se para ser salvo eu preciso guardar um dia, eu preciso me abster de comer algum alimento, então o sacrifício de Cristo não é completo. Entenderam? Então, quem somos nós para querer intervir e rejeitar uma pessoa que o Senhor aceitou e também interferir no seu relacionamento com o seu Senhor? Porque Cristo é Senhor de todos. Paulo vai dizer, olha, a quem considere um dia mais sagrado que o outro. Esse ainda está fraco, precisa ainda amadurecer. Mas outros que acham que todos os dias são sagrados. Tudo bem, esse já está mais forte. Mas isso não deve ser motivo para dissensão. Quer ver um exemplo? Muito claro, eu costumo dizer isso aqui, nós vivenciamos isso aqui na nossa comunidade. Vocês sabiam que nós, da nossa comunidade, temos dias especiais aqui? Temos domingos especiais? Aí fala, pastor, não estou sabendo desse calendário. Temos. Qual é o domingo pela manhã em que a igreja tem mais pessoas? Da ceia. Tá vendo? Por que o domingo da ceia tem mais pessoas, a frequência aumenta? Porque para alguns, e isso não é demérito nenhum, a gente respeita, que aquele domingo da ceia é um domingo mais importante do que os outros domingos, mas todo domingo ou todo dia não é dia de prestar um culto ao Senhor, de adorar o Senhor? Perceberam? Como a gente não está tão distante do pensamento daqueles irmãos lá, como nós temos os nossos dias sagrados? Ceia, os irmãos prontamente. Tem gente que aparece só no domingo pela manhã na ceia. Amém. E tem gente que está todo domingo aqui. Amém também. Tem gente que tem posições teológicas com relação à escatologia que difere. Por exemplo, em outro momento eu vou falar com isso com mais detalhes, tá? Eu só vou dar os nomes aqui, mas se você tiver curiosidade, busque lá saber um pouquinho mais. Tem gente que é amilenista, que crê que nós já estamos vivendo o milênio e que Cristo vai voltar a qualquer hora. Isso é milenista. Os irmãos já perceberam que a minha posição teológica trilha por esse caminho. Tanto é que quando eu vou fazer um sepultamento, geralmente eu costumo dizer, olha, se a pessoa teve uma experiência com Cristo, olha, nós sabemos onde ela está e com quem está, porque o amilenista crê que uma vez que morreu, né, está com Jesus, está nos céus. A experiência do ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem outros irmãos e outros pastores que são pré-milenistas, que creem que o milênio ainda vai ser implantado, que vai vir, o Senhor vai voltar, vai ficar 1000 anos aqui e vai implantar um reino terreno e depois desses 1000 anos ele vai subir, aí vai ficar uma guerra danada, aí vai ter arrebatamento, aquele filme Deixados para Trás. É uma outra posição teológica na área da escatologia. E tem argumento para isso. Mas isso impede de eu caminhar com esse irmão? Não. E tem o pós-milenista, que crê que o milênio já aconteceu. Está vendo? Tem um que crê que está vivendo o milênio, é milenista.
tenho que crer que vai ter o milênio, 1000 anos literais, Jesus aqui na Terra, e depois vai levar a sua igreja, e vai ter aquele arrebatamento, o pessoal vai ficar meio perdido, aí vai ter a segunda chance. O amilenista não crê em segunda chance. Jesus voltou, acabou. O pré-milenista já crê na segunda chance. E tem o pós-milenista, que é uma posição escatológica, que é pouco assim defendida, mas que existe. Perceberam? A gente tem as nossas questões também. Um outro exemplo, a gente está falando de dias sagrados, mas no passado, não tão distante, aí eu vou entregando minha idade, mas isso é o que me contaram, tá? Eu não vivenciei isso, não. Brincadeira, vivenciei sim. No passado, não tão distante, tinha alguns instrumentos que eram sagrados e outros que não eram sagrados. Quem é cristão há mais de 20 anos sabe muito bem que há 20 anos atrás era difícil se ter dentro de uma igreja guitarra e bateria. Isso era instrumento do diabo, não é? Quem tem mais de 20 anos. Opa, tinha instrumento sagrado, que geralmente era piano ou órgão. Bom, 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 né? Mas a bateria ali tem que pensar. Guitarra, instrumento elétrico, e esse tal de rock and roll, isso é do diabo, isso não entra aqui. E hoje nós temos o quê? Temos a bendita bateria, temos a guitarra, temos o teclado, que faz a função de piano. Perceberam? Como, às vezes, tem coisas, e isso causou muitas divisões, muitas pessoas saíram da igreja, porque a liderança, não, isso aqui não vai entrar. Me lembro do irmão Edson Mariano, o pai do irmão Edson Mariano foi pastor, né? E na igreja que o pai do irmão Edson Mariano pastoreou, não entrava bateria. E o irmão Edson era jovem, aí, sabiamente, o irmão Edson começou a botar música na casa dele, né? E o pai ouvindo aquela música que tinha bateria. Aí falou, pai, gostou dessa música? Boa música, filho, e tal. Tem bateria. Tem, pai, tem bateria. Aí o irmão Edson foi ganhando o pai dele. Até que o pai dele, que era pastor da igreja, permitiu que adentrasse a bendita da bateria. Então, queridos, não sejamos arrogantes a ponto de achar que o único ponto de vista correto é o nosso. Não, é o meu. Não trilhe por esse caminho de arrogância. Mas tenha humildade de poder também ouvir o outro. Tenha sensibilidade de poder respeitar a posição do outro. Mesmo que você olhe assim, isso não tem nada a ver, o que ele está pensando aí, o que ele está achando. Mas, como eu disse, a ideia de fraco, né, é a ideia de que a pessoa está momentaneamente, que não vai ficar ali, que ela vai amadurecer e vai achar, poxa, igual muitas lideranças amadureceram. O que tem a ver essa questão de bateria e de guitarra? O que tem a ver, talvez, essa questão aí escatológica, se é milenista, se é pré-milenista? O que tem a ver essa questão da ceia? Isso não impede da gente viver em comunidade, buscando a unidade, mesmo sem unanimidade. Termino citando um parágrafo de John Stott. John Stott foi um bispo anglicano, foi o capelão da Rainha Elizabeth, né, falecida Rainha Elizabeth, e escreveu muitas coisas, e as obras dele são excelentes. Até estou usando o material dele, o comentário dele, para preparar essa série de mensagens. Ele disse o seguinte, preste atenção no que eu vou ler. Por ser ele o nosso Senhor, nós devemos viver para ele. E por ser também Senhor dos outros cristãos, irmãos nossos, devemos respeitar a forma como estes se relacionam com ele e cuidar da nossa vida. Não é querer cuidar da vida dos outros. Aí terminando, afinal, ele morreu e ressuscitou para ser Senhor. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor. Então, 3 razões para que venhamos a acolher uns aos outros, aceitar uns aos outros. E essa ideia de acolher, como eu disse no início, é a ideia de
permitir que essa pessoa se una ao nosso coração e que nós venhamos também a adentrar ao coração dessa pessoa, no desafio de se viver em comunidade, buscando unidade, mas sem unanimidade. Primeira razão é porque é uma ordenança. Não tem jeito. É uma ordem. Alguém vai dizer assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A segunda razão que devemos acolher ou aceitar uns aos outros é porque Deus o aceitou. E se Deus aceitou uma pessoa, quem somos nós para rejeitar, para rechaçar? E a segunda é que devemos acolher uns aos outros porque Cristo morreu e ressuscitou para ser meu e seu Senhor. Então, queridos, busquemos diariamente acolher, aceitar uns aos outros no desafio de se viver em comunidade, buscando unidade, mesmo quando não há unanimidade. Então, que o nosso bom Deus a todos abençoe. E sabe como a gente vai conseguir isso, Sueli? Já pode se dirigir para cá? Quando a gente permite mais de Cristo em nossas vidas. Cristo nunca rejeitou ninguém. Cristo sempre acolheu a todos. Então, quanto mais de Cristo em nós, mais acolhedores seremos. Mais uma comunidade de fé que busca unidade, que não tem unanimidade, há de ser acolhedora.